Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma conversa aberta. E hoje a gente vai ter o prazer aqui de bater um papo aqui com a Paula Chaves, uma parceira nossa, e a gente já estava conversando aqui, né, Paula, sobre um pouquinho dessas operações de dissolução de sociedade, né, como é que são a apuração desses haveres. E E a Paula estava me contando, né, que teve uma pesquisa recente, né, Paulo, do IBGE, que falou que 90% das empresas brasileiras elas possuem um perfil familiar, né, e que essas empresas familiares aqui elas respondem por mais da metade do PIB, 75% da mão de obra do país. É muito relevante, né, Paula? E isso faz tem todo um sentido aqui nessa conversa que a gente vai ter agora, né? Aí depois teve uma outra também, você falou ali que 30% das empresas familiares no Brasil, eles não chegam na terceira geração, né? E 15% morrem ali, né? Apenas sobrevivem, quer dizer, à terceira geração. Isso é o dado do Banco Mundial, né? E a gente vê muito essa... É, esse aumento, né, de apuração de haveres sempre que a gente tem um movimento econômico não tão favorável. Eu brinco aqui no escritório, Paulo, eu falo com a turma aqui que quando está indo tudo bem, os sócios, as diferenças societárias, elas não aparecem, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo feliz e segue vida, né? Mas no primeiro aperto financeiro, na hora que começa a ter que apertar os parafusos ali, geralmente começam as diferenças societárias, elas ficam mais latentes e começam a ter alguns problemas, e aí começam a ter a enxurrada de resoluções societárias, né, para a gente poder resolver, né? E nesse contexto, né, a gente chamou então a Paula do Coimbra Chaves. A Paula ela vai falar um pouquinho aqui. O escritório acho que dispensa comentários, né? Os números do Coimbra Chaves é, são impressionantes, né? A participação no mercado brasileiro, agora também fora também, né, Paula? E só passando um pouquinho aqui antes da Investor, né, para quem não nos conhece, a Investor ela é especializada em avaliações. Nós completamos esse ano 13 anos de mercado. E a empresa está dividida hoje em 4 grandes áreas, né? A gente tem uma área de avaliação imobiliária, que vai fazer avaliações para diversos fins, marcação de cotas, de fundos imobiliários, avaliação para dação em pagamento, compra-venda de imóveis, garantias, enfim, o ITCD, que está tendo bastante agora. Depois a gente tem uma outra área ali de gestão do ativo imobilizado, onde a gente vai ter uma equipe voltada para a parte de inventário e vistoria, ou seja, colando aquelas plaquinhas de controle patrimonial, e uma outra equipe voltada ali para engenharia de avaliações, né, e fazendo desde ativos mais simples, mesa, cadeira, a equipamentos mais sofisticados, né, a máquinas mais sofisticadas. A gente tem uma terceira área voltada para finanças corporativas, com 3 equipes ali, uma equipe voltada para a parte societária e fiscal, que vai fazer essa parte de laudos para fundamentar a cisão, incorporação, a apuração de haveres, que é o nosso tema hoje, né, de discussão. A parte ali de programas de benefícios, Phantom Option, Stock Option, e a parte de simulação, a parte, né, da capacidade de pagamento em operações de simulação fiscal. Uma outra equipe voltada para Transaction Service, que vai fazer ali valuation para fundamentar preço de compra, preço de venda, alocação do preço de compra, né, o PPA, contábil fiscal, e para atender o artigo 256. E outra equipe voltada também para marcar cotas de fundos, aí geralmente são FIPS, né, que vai fazer ali tanto de VC quanto Private Equity. E uma quarta área voltada ali para infraestrutura e concessões, a gente vai fazer desde o início ali da parte de concessões, MIPs, PMIs, modelagem econômico-financeira, assessorando alguns clientes em pricing para poder participar dos bids, e pós
leilão, a gente tem uma equipe voltada ali para a parte de equilíbrio econômico-financeiro e uma outra equipe voltada para a parte de verificador independente. Tá? A dinâmica hoje é igual ao que fala aqui, é uma conversa aberta, então a gente vai falando aqui alguns temas, né? Hoje eu quero passar aqui um pouquinho com a Paula sobre o que é, né? A gente dá uma introdução aqui, Paulo, o que é uma sociedade, né? No juridiquês ali, que eu acho que é interessante para a gente entender, né? Se de fato a gente precisa de ter um CNPJ constituído ou não para ter uma sociedade, né? O que isso pode implicar numa apuração de haveres, a diferença entre uma resolução societária, né? Uma dissolução societária e a alienação ou a venda de uma participação de sócios, né? Se tem ou não essa diferença, quais são os principais motivos que levam uma sociedade a se resolver em relação a um sócio e como são apurados os haveres desse sócio que está sendo resolvido, esse sócio dissidente, e quais são esses reflexos do ponto de vista financeiro numa dissolução de sociedade, que aí a gente começa a ver também o tão quão é importante estar bem assessorado nesses processos, né? E para estar bem assessorado, e aí eu já vou passar aqui a palavra para a Paula, né? Coimbra Chaves é referência no mercado, e aí eu queria deixar a Paula, você pode falar um pouquinho de você, do Coimbra, e depois a gente entra aqui no nosso bate-papo. Ótimo, obrigada, Rodrigo. Bom, inicialmente, bom dia a todos, né? Obrigada, Investor, pelo convite, né? E pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre esse tema tão relevante para o seu público. Como você já disse, né? Eu sou advogada, formada há 21 anos e atuo de maneira preponderante na área de direito societário, que é né, a matéria que nós vamos falar aqui. É uma matéria cujo ponto central é o direito societário, que nada mais é o direito que diz respeito à relação entre os sócios. Dentro disso aqui a gente auxilia nossos clientes, né, nos mais variados negócios, desde negócios relacionados à compra, venda de empresas, né, que é assessoria nos projetos, né, ou processos de M&A, fusões e aquisições, e também, né, nesses processos de dissoluções de sociedade, uma dissolução total ou uma dissolução parcial, que é o tema aqui hoje da nossa fala, tá? O nosso escritório hoje está sediado aqui em Belo Horizonte, nós temos uma filial também em São Paulo, eu sou originalmente daqui, o Paulo Coimbra, que é meu sócio também, estamos juntos aí nessa jornada há 20 anos, e a nossa atuação preponderante, de fato, é na minha área de atuação, que é o direito societário, contratual e o M&A, e na área tributária, que é a área de atuação do meu sócio. E aí não vou me delongar aqui muito nas apresentações, não, para a gente não perder tempo, né, para poder falar para o nosso público aqui o tema central. E aí, Rodrigo, já pegando um pouquinho da sua introdução e contextualizando o nosso público, né, falando um pouquinho aqui sobre sociedade, né, o que é uma sociedade sobre a ótica do nosso Código Civil. Então, o Código Civil é um código que regula, né, e traz as principais regras, vamos falar assim, disposições sobre as relações, né, entre empresas e entre partes privadas no Brasil, e ele tem um capítulo dedicado às sociedades, tá? E nesse capítulo dedicado às sociedades, ele regula no artigo 981 o que seriam sociedades. Assim, dizer o óbvio, né? Sociedade basicamente é quando você tem duas pessoas, ou pessoas naturais, no caso, pessoas físicas, ou pessoas jurídicas que se unem, né? Com o objetivo de quê? Compartilhar riscos e lucros. Basicamente é isso, né? Em torno ali da exploração de uma atividade econômica, né? Qual atividade econômica? Bom, qualquer atividade econômica lícita, né? Quando eu digo isso lícita, porque a gente tem que excluir ali, por exemplo, dar um exemplo aqui, bingo, né, venda de drogas, que seriam as atividades também econômicas, mas ilícitas, né? Então, toda e qualquer atividade econômica lícita, no qual duas partes se unem, ou empresas, ou pessoas físicas, para poder explorar juntas aquela atividade econômica, né? Você tem ali, então, uma sociedade, tá? Esse é o pano de fundo aí de uma eventual dissolução, né, desta sociedade, ou seja, essas duas partes se uniram para juntas explorar uma atividade econômica e num determinado momento não faz sentido mais estarem juntas, né? E aí, como elas vão se separar? É quase como se fosse aqui a figura do divórcio,
Uhum. Só que, ao invés de ser no âmbito de um casamento, é no âmbito de uma sociedade. Uhum. E não precisa, né, Paula, de estar uma sociedade ali formada, né, do ponto de vista ter uma personalidade jurídica, né, para existir essa sociedade ou para existir ali uma um patrimônio social a ser discutido, né? Essa junção entre pessoas para poder empreender já constitui, né, um patrimônio ali Sim. especial, né? Sim. Bom, o recomendável, juridicamente, a melhor técnica é que a sociedade seja devidamente constituída. E a Uhum. constituição dela se faz com um contrato social, que é o documento que constitui sociedades no Brasil, registrado ou na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. Oportunamente, eu vou falar da distinção entre o registro em um ou outro, né? E por que o Uhum. recomendável é isso? Porque, de novo, o direito e o Código Civil reconhece a figura do que a gente chama de sociedade comum ou sociedade de fato, ou seja, aquela sociedade no qual não houve o regular registro dela na junta ou no cartório e a constituição regular dela, mas as duas empresas ou pessoas se uniram, ou duas ou três, tá, gente, para explorar uma atividade econômica. O direito reconhece a figura dessa sociedade, inclusive para fins de dissolução e divisão de patrimônio. Só que esta sociedade, pelas regras do código e da nossa lei, os sócios respondem, né, de uma maneira solidária por dívidas dela. Então, assim, a grosso modo, duas pessoas começaram a explorar um negócio de venda de obras de arte. Se elas não constituíram formalmente uma sociedade, a rigor há uma confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que não foi formalmente constituída. Então, aquelas Uhum. duas pessoas vão responder de uma maneira direta e pessoal, com o patrimônio pessoal dela, pelos riscos daquela atividade. Ao passo que, se a sociedade estiver regularmente constituída, a regra geral, né, sendo uma sociedade regulada, né, e constituída como uma sociedade limitada, é que os sócios não respondem diretamente pelo patrimônio, né? O patrimônio dele não responde diretamente por eventuais dívidas daquela sociedade. Mas, assim, respondendo à sua pergunta, sim, o direito, né, admite, né, está previsto a figura daquela sociedade de fato ou sociedade comum, no qual, ainda que não seja regularmente constituída, né, ela tem ali um patrimônio, e no caso de divisão, né, e separação entre os sócios, né, um sócio pode pleitear do outro, né, a repartição daquele patrimônio. Não, mas não é, né, a melhor técnica, né, de se operar desta maneira, exatamente em decorrência da responsabilidade ilimitada que aquele sócio tem no tocante àquele negócio que ele está explorando. Uhum. E já é complexo, né, Paulo? A gente vai tratar aqui a apuração de haveres, ela já tem várias nuances que mesmo estando em contrato, ela já gera bastante discussão, né? O não estar num acordo de sócios ou num contrato complica ainda mais, Ainda abre mais. margem para mais discussões, né, numa eventual é, dissolução dessa sociedade de fato, né? Sem E dúvida. tem, e tem um conceito, né, aí já entrando dentro das sociedades constituídas, né, com personalidade jurídica, tem uma distinção, né, Paula, do que é uma sociedade simples, do que é uma sociedade empresária, um consórcio, né? Como que são essas diferenças ali desses tipos de sociedade? Tá. A sociedade simples, ela veio, né, com a vigência do Código Civil atual, que foi publicado em 2002. Antes dela, existia a figura da sociedade civil, né? Então, até quando eu Uhum, comecei a advogar, né, as pessoas conheciam a sociedade civil. E aí, basicamente, né, a sociedade simples substituiu a sociedade civil, né? E aí, a grosso modo, essas sociedades são usualmente utilizadas para aquelas pessoas que exploram ali uma atividade intelectual, uma atividade artística, uma atividade científica. Mas, Paulo, então, peraí, você está me dizendo que se eu estou desenvolvendo uma atividade intelectual ou uma atividade de um profissional liberal, vamos falar assim, por exemplo, do médico, né, uma clínica médica, necessariamente eu sou uma sociedade simples e não sou uma sociedade empresária? Não necessariamente, né? Porque o que o Código Civil prevê, a grande distinção entre uma e outra, ou seja, uma sociedade simples para uma sociedade limitada, e, na verdade, o Rodrigo, se me permite dizer aqui,
talvez a grande pergunta tem que ser assim, qual que é a diferença entre uma sociedade simples e uma sociedade empresária, tá? Porque a sociedade simples, ela é registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas, que aqui em Belo Horizonte é o Gera Oliva, que muitos devem conhecer, né? E ela pode ser uma sociedade simples, mas limitada, ou seja, no qual os sócios têm responsabilidade dela limitada ao valor das cotas, né? E você tem as sociedades empresárias. As sociedades empresárias, elas são registradas na junta comercial. Dentre as sociedades empresárias, as mais típicas, né, e conhecidas, tem a sociedade limitada, né, sociedade empresária limitada, e as sociedades anônimas, né, que podem ser de capital aberto, que são aquelas listadas na bolsa, ou de capital fechado. Mas, assim, a grande distinção entre uma e outra, eu sou uma sociedade simples ou uma sociedade empresária, é um critério um tanto objetivo. O que o Código Civil prevê é que, né, em regra, a sociedade que realiza essas atividades de intelectuais, científicas, profissionais liberais, são simples, ou seja, não tem uma atividade empresária, mas salvo se você tiver uma organização econômica, né, uma organização empresarial para o desenvolvimento daquela atividade, né? E aí é literalmente isso, né, que o código prevê. E assim, pela letra do código, você vê que é um critério um tanto, assim, né? Vem a grande pergunta, né? O que seria você ter uma atividade empresarial organizada para o desenvolvimento ali daquela atividade? E a gente sempre gosta de citar aqui o exemplo da atividade médica, né? Um médico, eventualmente, ele abre ali um consultório, ele pessoalmente ele está ali atendendo os pacientes dele, ele tem lá uma secretária, um assistente. Está muito claro que até então ele não tem toda uma atividade economicamente organizada para o desenvolvimento ali da atividade dele. Então, claramente, ele é uma sociedade simples, né? E ele pode ser uma sociedade simples limitada, ou seja, a responsabilidade dele limitada ao valor da cota, né? Ao passo que, suponhamos que essa clínica, vamos supor que é um médico que faz ultrassom, né? Essa clínica vai crescendo e ele passa a ter vários outros médicos fazendo ultrassons com ele, e passa a ter toda uma atividade, né, economicamente organizada para o desenvolvimento daquela atividade. Num determinado momento, então, ele deixa de ser somente ali um médico, um profissional liberal, e ele passa, de fato, a ser uma empresa, né? E aí faz sentido, então, que ele eventualmente passa a estar registrado ali na junta comercial e passa a ser uma sociedade empresária, tá? E aí o grande impacto aí talvez é tributário, eu não vou adentrar muito nisso, tá? Mas, assim, nada impede que, de cara, a sociedade, mesmo sendo simples, seja registrada na junta, entendeu? Mas a grande diferença é você ter uma atividade para o exercício daquela atividade que você está tendo, você ter toda uma organização econômica, tá? E profissional para o exercício daquela atividade, para ser caracterizado como empresarial ou como uma sociedade simples. A Monique levantou a mão. Eu não sei, Monique, se você consegue liberar o áudio. Deixa eu ver, a gente está até... Tá? Monique, se você quiser fazer a pergunta. Monique? Tá. Bom, quem tiver tendo dúvidas também, pode mandar aqui, a gente tem o chat e tem ali uma outra parte ali de perguntas e respostas. Também pode mandar aqui para a gente que a gente vai identificando aqui e vai respondendo essas perguntas ao longo do processo. É um bate-papo, tá, gente? Então, fiquem à vontade para poder fazer essas perguntas. Mas voltando aqui, Paula, essa diferença, a gente já teve algumas discussões, a gente vai acabar daqui a pouquinho entrando, né, na questão de apuração de haveres, mas a gente já viu nas discussões na apuração de haveres da diferença de uma sociedade simples e da sociedade empresária, né? Mas quando a gente está olhando ali know-how, o não haver, né, a marca, né, como peso, como valor econômico, porque numa sociedade simples a marca ela não tem benefício, ela não tem valor econômico, né, porque a atividade ela está sendo desenvolvida em cima daquele profissional ou daqueles profissionais, né, e a saída dele leva
tende a levar a carteira que é dele, né? Ou seja, é muito ligado ao profissional, né? Ao desenvolvimento daquele profissional e não ao desenvolvimento da sociedade, que em si, quando ela é voltada para o desenvolvimento econômico daquela sociedade, de forma empresária, de forma organizada, aí você já está começando a constituir intangíveis, né? Outros que são avaliados numa apuração de haveres, né? E aí, Paulo, entrando já um pouquinho aqui no nosso tema, né? Depois a gente falar um pouquinho do que é a sociedade, que é importante, acho, para o pessoal entender que existem diferenças na hora da gente fazer a apuração de haveres, né? Dessas sociedades. Mas dentro de uma sociedade empresária limitada, né? Um sócio que ele está insatisfeito, ele pode, a seu bel prazer, insatisfeito ele com a administração da empresa, ele pode, a seu bel prazer, chegar, falar, ó, estou vendendo a minha parte para um terceiro, né? Ele tem essa né? Ele tem essa deliberação de, ó, quero vender e vendi e pronto. Como é que funciona isso no dia a dia das empresas? Rodrigo, depende assim das regras previstas no contrato social, tá? Uma informação importante de dizer é que muitas vezes as pessoas acham que o direito de preferência decorre de lei, né? O que seria o direito de preferência? Eu quero vender minha cota, e aí, antes de eu colocá-la à venda para o mercado, os meus sócios teriam um direito preferencial de comprá-la. Esse direito não decorre de lei, tá? Existe o direito de preferência do locatário na venda de um imóvel, lá na lei do inquilino, que é a lei 8245, que não tem nada a ver aqui com as sociedades. Então, eu digo, se não houver previsão no contrato social, mas assim, em regra geral, quase todo contrato social prevê o direito de preferência, os outros sócios não teriam direito de preferência. Mas há uma previsão no Código Civil de que 1/4 dos sócios que representam o capital social podem se opor ao ingresso de terceiros, né, no contrato social. Então, o que pode acontecer é exatamente, olha, quero sair, estou colocando minha cota à venda. Encontrei um comprador. Se os outros sócios concordarem com aquele comprador e não se oporem, né, e no caso um quarto, né, pode se opor, tá tudo bem, né? Mas se houver uma oposição, não, tá? E isso também, gente, é salvo disposição diversa no contrato social. E aí é que eu já começo a pontuar o quanto que é importante, na verdade, o contrato social, né? Eu entendo, na verdade, que todo empreendedor, né, quando constitui a sua empresa, ele foca ali nas questões macro do negócio, no investimento macro do negócio, e ele simplesmente pega um contrato social padrão, né, e faz a constituição da empresa. Mas, assim, o contrato social, gente, são as regras que dizem respeito, né, como que você se relaciona com seu sócio, né? E a gente só vê a relevância dele em eventos realmente de saída, de litígio, de falecimento, de incapacidade de um sócio, né, uma potencial venda. E aí, de fato, nesses eventos acontecendo, muitas vezes o sócio se ressente, né, de não ter dado uma atenção maior, né, ao contrato social, porque de fato ele é, né, junto com um acordo de sócios, que é um documento, o contrato social é registrado na junta ou no cartório, é um documento público, mas por além dele, você pode celebrar com o seu sócio um documento que a gente chama acordo de sócios, que também tem validade legal, e que seria ali um documento que vai regular, detalhar ainda mais as regras dessa sociedade, né? Mas aí a importância que, de fato, esse contrato seja customizado e adequado à realidade da sua empresa, do seu negócio e da sua relação com o seu sócio. Sim. A gente vai deparar várias vezes, Paulo, o quanto que geralmente a gente tem, né, a gente já teve alguns casos aqui e vê, é comum, né, início de sociedade, faz aquele contrato social de contador, né, aquele modelo padrãozão, e aí depois lá na frente é que surgem os problemas, né, e o quão é Exato. importante ter bem delimitado, né, as regras do jogo, antes, né, dessa sociedade começar de fato ali a ser operacionalizada, né? Porque é comum, né? Aí até entrando aqui, tem até um termo, né, Paulo, que vocês usam muito de
affect societar, né? Que é esse termo, assim, né? O que gera nele ali essa quebra de affect societar, né? Bom, os sócios, de modo geral, né, assim, a grosso modo, você vai se unir a alguém em sociedade, quer seja em decorrência das características pessoais e know-how que aquela pessoa tem, para juntos vocês explorarem aquela atividade econômica, quer seja em decorrência do capital, tá? Então, vamos falar assim, decorrência do capital, o exemplo mais nítido são as sociedades anônimas ali, listadas em bolsa, você simplesmente aporta ali um capital e está todo mundo junto em decorrência do capital, né? Ao passo que as empresas familiares, e não só elas, né, em geral, empresas de profissionais liberais, né, intelectuais, você se une aos seus sócios em decorrência das características pessoais dele, vamos falar assim, do know-how técnico que ele tem, né? E só faz sentido você continuar unido a ele, né? Se vocês tiverem esse desejo, né? E é esse relacionamento pessoal e essas características pessoais, né? Que unem duas pessoas para juntas explorarem uma atividade econômica que a gente chama no direito de affecto societate, né? Ou seja, o que é afeto? Afecto societal, o afeto que eu tenho para eu estar junto, né? Unindo, né? E formando uma sociedade. E aí, vamos dizer assim, não é uma regra, mas grande parte das sociedades limitadas, né? Os sócios estão juntos em decorrência desse afecto societar. E a sociedade simples também, né? E mesmo as sociedades anônimas, né? Aquelas de capital fechado, hoje já é reconhecido, inclusive no âmbito do Código de Processo Civil, que você pode estar junto ali, mesmo no âmbito de uma sociedade anônima, fechada, em decorrência do affecto societar, né? Ou seja, vamos falar aqui do meu escritório, né? Eu estou junto aqui com o meu sócio em decorrência das nossas relações pessoais, em decorrência do know-how que ele tem na área tributária, né? Da complementariedade que existe entre a nossa área de atuação. E aí, eventualmente, né, pode ser que em um determinado momento essa affect societar, essa relação pessoal, se quebre e não faça mais sentido estarmos juntos. Espero que isso não aconteça. Mas só usando aqui como um exemplo, tá? E isso, então, é affect societar, essa relação pessoal e de know-how que uniram os sócios, que fizeram com que os sócios decidiram, de fato, formar uma sociedade para explorarem juntos uma atividade muito além de meramente o capital e o dinheiro investido. Uhum. E esse é um dos motivos que podem levar uma sociedade a se resolver em relação ao sócio, né, Paulo? Exato. Na verdade, quando a gente pensa em eventos da sociedade se resolverem em relação a algum sócio, né? Existem, assim, diversos. Então, vamos falar assim, falando das sociedades empresárias limitadas, né? Salvo estipulação diversa também no contrato, né? Um sócio pode unilateralmente, né, pedir a dissolução parcial mediante envio de notificação aos demais com 60 dias de antecedência, tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também é o sócio pleitear uma quebra dessa affect societar e pleitear ali uma dissolução parcial num âmbito judicial, tá? Ele dizer para o juiz, olha, juiz, a gente formou essa sociedade aqui em decorrência aqui da relação que a gente tinha, essa relação se quebrou e eu quero me separar dele, quase como se fosse assim, divórcio litigioso, né? Muito com base naquela disposição da Constituição Federal que ninguém pode ser obrigado a manter-se associado a ninguém. E aí, com base nisso, ele pedir a dissolução parcial da sociedade, tá? Outra hipótese, né? Outras 3 hipóteses, assim, seria há determinadas previsões no Código Civil. Vamos supor, vai ter uma deliberação, uma reunião de sócios, ou uma assembleia de sócios, para poder votar, dar um exemplo, que a sociedade vai incorporar outra, né? Fazer uma incorporação. Vai pegar uma outra sociedade, comer ela, vamos falar, incorporar ela. E aí, eventualmente, um sócio não concorda com aquilo. Esse sócio que não concorda, vamos supor, e ele os demais, né, têm quórum para poder aprovar, ele é considerado um sócio dissidente, né? Ou seja, ele não concordou com aquela deliberação. Em determinadas hipóteses previstas em lei, ele também tem o direito de pedir para sair. Exatamente por quê? Porque aconteceu na sociedade, foi deliberado na sociedade uma matéria que, sob a ótica da lei, ela é considerada relevante e ele não é obrigado a continuar ali, porque ele não concordou com aquilo ali, tá? É o direito de recesso que a gente chama, ok?
E a outra hipótese, as outras duas hipóteses são: existe a figura de você poder excluir um sócio, tá? Excluir um sócio, e o que a lei prevê? Por atos de inegável gravidade, né? E aí vem a grande pergunta: o que são atos de inegável gravidade? E aí, mais uma vez, a importância, né, de você regular isso no contrato social ou no acordo de sócios, né? O que são considerados, sob a ótica daquele negócio, atos de inegável gravidade, né? Por exemplo, né, a não concorrência. Você tem um negócio e você não concorrer, né? Se aquilo ali é um ato de inegável gravidade, é muito importante que esteja devidamente previsto no contrato, que é pressuposto, por exemplo, falando de novo do meu negócio, que eu não possa ser sócio de um outro escritório concorrente do meu. Não posso, até por regulamento da OAB, tá, gente? Aqui no exemplo que eu dei foi um exemplo que eu não posso ser sócia de 2 escritórios, mas assim, vamos supor, né, olhando aí outras sociedades, é importante você ter essas previsões ali. Mas é possível, né? As sociedades resolveram com relação a um sócio também, no caso de exclusão. Então, vamos falar assim: a sociedade tem 4 sócios. 3 sócios decidem por maioria, né, de capital, que querem excluir um sócio porque aquele sócio está praticando atos de inegável gravidade. Isso pode ser feito judicialmente ou pode ser feito extrajudicialmente se tiver previsão expressa no contrato. Tem que ter previsão expressa no contrato, tá? E se tiver essa previsão expressa, gente, muito importante, né, que esteja devidamente detalhado, né? O que é ato de inegável gravidade, o processo, como que vai ser o cálculo desses haveres, que é o tema aqui nosso hoje, né? E, por fim, Rodrigo, né, o que é muito comum também, a dissolução em relação ao sócio, é no caso de falecimento, né? E exatamente em decorrência aqui da característica pessoal. Então, vamos falar de novo de uma clínica médica, né? 2 sócios se unem numa clínica médica, são 2 sócios, assim, ultrassonografistas que fazem ultrassom, estão lá juntos. Um sócio vem a falecer, né? Quem herda aquela cota? Vamos falar, pressupondo que ele é casado e tem filho. A esposa e os filhos. A esposa e os filhos não são médicos, né? Qual que é o sentido que tem que aquele sócio sobrevivente, né, tornar-se sócio da esposa e dos filhos que, por exemplo, são engenheiros? Vou dar um exemplo aqui. Nenhum, né? Exatamente porque não tem um afeto societar, né? É uma sociedade ali pessoal no qual faz sentido que quem seja sócio seja médico, ultrassonografista. Então, esse também é um evento muito comum, né? No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade se resolver em relação ao sócio falecido com pagamento de haveres aos herdeiros, né? Então, assim, resumindo, exclusão de um sócio por ato de inegável gravidade, falecimento e os herdeiros ali não têm um afeto societar, né? Ou o direito de saída unilateral, caso, né, o contrato social, né, assim permita, porque há essa previsão em lei, mas ela pode ser objeto de mudança, né, no contrato social, né, e também por quebra da afeto societar no âmbito judicial. A grosso modo, e o sócio que tem o direito de recesso, que é aquele sócio que a gente chama de dissidente, que não concordou com alguma deliberação, e aí tem matérias específicas previstas em lei, não é qualquer deliberação, tá? Tomada no âmbito de uma reunião de sócios. Todos esses eventos podem dar, então, origem a uma dissolução parcial com apuração de haveres, que é o tema central aqui nosso. E aí já entrando, né? A gente até teve na última conversa aberta, a gente até entrou em alguns fatos desses de dissidência, né? Ligados a operações de OPA, entre outros, né? Aí entrando já dentro das regras, né? De sociedades abertas, né? Ou quem seja lá o artigo 256, alguns outros dispositivos necessidades que geram ali documentos que dão até uma salvaguardada ali para o minoritário de como que ele pode exercer o direito dele de retirada e como que a SA geralmente tem uma regra, né? Já tem um rito mais bem delimitado, né? Mas de como que seria ali o reembolso da participação dele, por ali vai, né? Mas entrando aqui aonde a gente tem um maior volume, né, Paula, de operações, como que é feito ali essa apuração de haveres, né, do ponto de vista jurídico, né? Quais são
as instruções ali de, bom, o sócio vai se resolver, né? Vai ter uma dissolução parcial de sociedade. E agora, né? Ou seja, vai para um litígio, né? Já não foi na esfera administrativa, não se resolveu, boa parte dos casos, né? Infelizmente, e está indo para um litígio. Quais são as variáveis aí, Paulo, do que pode ocorrer ou não e como avaliar esses haveres? Ok. Rodrigo, eu vou tomar a liberdade de ler um dispositivo aqui do Código Civil. Eu tento falar numa linguagem com o mínimo juridiquês possível, mas eu acho que ler, por vezes, faz com que a coisa deixe de ser abstrata e passe a ser concreta, sabe? Uhum. Quando a gente fala desse assunto, a gente trata primeiro do 1031 do Código Civil, que ele fala o seguinte: nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio. Então, aqui a gente lê: se resolver em relação ao sócio, todas aquelas hipóteses que a gente já falou aqui: exclusão, falecimento, quebra da fé societar, direito de recesso porque não concordou com uma deliberação. Então, o valor da sua cota, ou seja, ele está saindo, como que vai calcular quanto que ele vai receber? Considerada pelo montante efetivamente realizado. O que isso quer dizer? Porque pode ser que o sócio tenha lá 1.000 cotas, mas ele efetivamente só pagou por 500. É isso que está dizendo aqui, tá? Liquidar-se-á, ou seja, o valor da sua cota vai ser liquidada, né? Quem paga aqui, gente, é a sociedade. Diferente de uma compra e venda, quem vai te pagar é um terceiro ou o seu sócio, se ele estiver te vendendo, se ele estiver te comprando. Aqui a gente está falando de uma liquidação no qual a sociedade vai pagar, né? Liquidar-se-á, ou seja, como que vai te pagar a sua cota? Salvo disposição contratual em contrário. Salvo disposição contratual em contrário. Olha a importância do contrato social bem feito, bem redigido e de um bom acordo de sócio. Porque se você não tiver isso previsto, o critério é, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Ou seja, levanta-se um balanço na data da resolução, na data, né, da saída, né, com base na situação patrimonial. Esse é o artigo 1031 do Código Civil. E vem o Código de Processo Civil, né, que regula exatamente os trâmites processuais de processos judiciais e prevê no artigo 606 o seguinte, que na omissão do contrato social, de novo, né, ou seja, vocês têm, a princípio, ampla liberdade para acordar com seus sócios o critério de apuração de haveres que faz mais sentido para o seu negócio, né? E aí o Rodrigo aqui, né, como uma empresa altamente qualificada e que faz avaliações de empresas, pode dizer muito bem que existem os mais variados critérios, né, de acordo com o tipo de negócio que faz sentido você avaliar a sua empresa, né? E aí aqui a importância, então, que você regule com o seu sócio qual que vai ser o critério de fato, né? Que faça sentido. Mas se não tiver isso, o juiz definirá como critério de apuração o valor patrimonial, de novo, valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Então, aqui a lei traz um critério novo, critério legislativo, né, da lei. Qual que é o critério? Balanço de determinação, né? Paula, o que é isso? Olha o que diz. Tomando-se por referência a data da resolução, ou seja, a data do término ali do vínculo, e avaliando-se bens e direitos do ativo, que está lá no balanço. Bens e direitos, que está lá no balanço. Exemplo, imóveis, estoque, bens móveis, tangíveis e intangíveis, né? Que são bens intangíveis, né? Marca, goodwill, e aí tem toda uma discussão em torno disso. A preço de saída. O que é preço de saída? Além do passivo também. O que é passivo? Potencial dívida da empresa, né? A ser apurado de igual forma. Então, o que diz aqui? Se você não tiver um bom contrato social ou um bom acordo de sócios que prevê um critério específico e tiver a resolução da sociedade em relação a um sócio, com base em todas essas formas que a gente disse, vai se usar aqui esse critério. Levanta-se um balanço na data da saída
E esse balanço vai ser um balanço de determinação, no qual você vai ter que pegar os ativos e os bens, tangíveis e intangíveis, elevá-los a preço de saída, inclusive o passivo. Tá? Eu vou parar por aqui e vou deixar o Rodrigo comentar um pouquinho, para não falar muito, não delongar muito, não ser muito confuso. Mas isso é o que está previsto na nossa lei, ok? Uhum. E esse, aí particularmente, eu acho que o 606 do Código de Processo Civil, ele veio. Primeiro, ele veio o 1031, ele era muito amplo, né, Paulo? O Exato. entendimento, e gerava essa repetição do valor patrimonial num litígio. Um lado ficava falando que isso deveria ser book velho, o outro lado já falando que não, valor de contábil não quer dizer nada da companhia, né? Então, o 606 ele veio para dar mais luz ao que de fato é a intenção do legislador ali, né, no cálculo da apuração desses haveres. E eu, particularmente, eu acho que até, aí já fazendo juízo aqui, eu acho que até um pouco mais justo ali essa forma de avaliar, mas obviamente cabe às sociedades ali, no momento da constituição, né, do seu contrato social, do seu acordo de sócios, definir o que é justo. Mas por que aí fazendo aqui numa visão pessoal aqui, eu acho que ela é interessante, e aí a gente tem até uma pergunta aqui da Marina, né, como é que fica o contas a pagar quando tem essa dissolução de sociedade, né? Ou seja, eu tenho direitos de créditos a se performar após essa dissolução de sociedade. Dentro do que está previsto do 606, e igual a Paula leu, todos os ativos e todos os passivos contabilizados e não contabilizados, o que são identificados no momento da apuração de haveres, eles vão ser avaliados ao seu valor de saída. E aí a gente vai discutir um pouquinho aqui o que é esse preço de saída que ele tem algumas discussões, né, Paula, com relação ao entendimento, né? Correto. Mas ele vai ser feito ali naquela data da resolução, ele vai ser feito disso. Para isso a gente tem várias metodologias, e aí cabe uma ressalva aqui, um ponto de interesse, que o 606 ele veio, aí tem até um entendimento do STJ com relação ao entendimento, né, do 606, que ele veio baseado ali ao que é o CPC 15, que até numa outra conversa aberta a gente já fez, da combinação de negócios, né? Ou seja, numa combinação de negócios ali, basicamente eu vou olhar o quanto que a adquirente está comprando, né? Está adquirindo de controle daquela companhia que está sendo adquirida, e ali eu tenho que alocar esse preço. E o alocar é entender o quanto que aquela empresa, o quanto que aquele conjunto de ativos e passivos, incluindo os seus intangíveis e seus passivos contingentes, né, ao seu valor justo, valem na data daquela aquisição, e aí eu apuro, né, essa mais-valia ou a menos-valia, ou seja, o valor justo menos o patrimônio a book velho, ele gera minha mais-valia ou a menos-valia, e a diferença desse valor justo, desse patrimônio líquido ajustado a valor de mercado com o valor pago, eu tenho o goodwill dessa operação. Então, análogo a essa operação, o entendimento do STJ olha, se numa compra, né, numa aquisição de controle, é observado uma mais-valia gerada pelaquela sociedade, é de comum, é de bom tom entender que numa dissolução de sociedade, há de se apurar naquela data da resolução tudo que essa sociedade conseguiu constituir de valor até a data da resolução. Ou seja, eu faço uma avaliação olhando para trás, dando um peso maior, né, ao passado e menos para o futuro. E aí a gente tem várias metodologias. Uma das metodologias de avaliação que contrapõe a esse ponto de vista de avaliação é o fluxo de caixa descontado, que já tem, né, Paulo, tem algumas jurisprudências ali, até antes do 606, eu não sei se ainda tem alguns casos em que o pessoal
sucinta ali o fluxo de caixa como apuração de haveres, mas o fluxo de caixa, ele é ao contrário, ele dá um peso maior para o futuro da empresa, a capacidade futura daquela empresa de gerar caixa. O que pode ser um pouco, ou na maioria dos casos, ele pode ser um pouco ruim para os sócios que vão ficar, porque todo o risco econômico daquela operação, né, daquele fluxo de caixa que está sendo projetado, ele vai ser absorvido pela sociedade que vai continuar. E o sócio que está saindo, ele pode ter até um enriquecimento. Aí eu estou falando termos aqui, Paulo. Avaliador ele tem um problema que ele é metido a advogado, entendeu? Mas ele poderia ter ali um ganho ilícito, né? Em função de ter uma supervalorização dos seus haveres, uma coisa que pode vir a não acontecer. O que é diferente, Marina, do que de fato já está constituído, né? Então, se eu tenho créditos a receber e eu tenho, e isso é um ativo financeiro e tem como avaliar esse ativo financeiro, tá? Então a gente vai analisar ali o histórico de pagamento daqueles clientes, né? Se tem inadimplência, se não tem, a gente chega no valor justo desses ativos, tá? Então ativos, as dívidas também a gente avalia de tal forma, mas foi feito, a Paula levantou ali, né, os intangíveis. Então, marca tem metodologia para avaliar a marca, carteira tem metodologia para avaliar a carteira. Então, a gente vai ponto a ponto avaliando até constituir esse patrimônio líquido ajustado a valor de mercado. Então, a grande diferença que a gente tem ali dentro do que está, se você não tem expressamente, né, no seu contrato social, a metodologia que o artigo 616 do Código de Processo Civil e da 1031, né, ele fala, é o levantamento do balanço especial porque ele é um balanço que não vai ser contabilizado, ele é feito especificamente para determinar o valor dos haveres, né, ou determinar o valor do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado ali, naquele momento da resolução societária. Então, ele é uma metodologia que ele dá um peso mais para o que a sociedade constituiu de valor até aquela data, enquanto as demais metodologias na abordagem de renda e na abordagem de mercado, elas dão um peso maior no valor que aquela companhia consegue gerar de caixa para o futuro. Ou seja, ele embute mais um risco, né, de mercado, né, um risco que há de acontecer ainda, que pode vir a acontecer naquela sociedade. E aí a gente falando de preço de saída, né, Paulo, que fala ali dentro do artigo 606 do CPC de 2015, do CPC do Código de Processamento Civil de 2015. O que é esse preço de saída, né? Ele é o mesmo componente ali do preço de saída numa liquidação judicial de bens, né? Tem diferença, né? O que ele é de fato ali? Rodrigo, eu já vou à sua pergunta, mas só para dar um esclarecimento que eu acho que talvez vai ser importante para o nosso público, o Código Civil é de 2002 e o Código de Processo Civil sofreu uma reforma em 2015. E aí, entre 2002 e 2015, a gente tinha a aplicação do 1031, né? Somente, e aí o 1031 tem meramente essa previsão, né? Que vai ser levantado um balanço com base e vai ser liquidada as cotas com base na situação patrimonial da sociedade. Então, quando a gente faz uma pesquisa de decisões judiciais, a gente tem muitas decisões, né, ocorridas, em especial até 2015, no qual se consideravam outros critérios, né, por além do critério do balanço, né? E aí, como você bem disse, algumas decisões que consideravam o critério do fluxo de caixa descontado, né? O critério de fluxo de caixa descontado, a grosso modo, né, você pega a geração de caixa da receita da empresa presente hoje, né, e faz uma projeção futura com base em cenários, né? E aí esse era um critério que você encontra, né, várias jurisprudências que aceitava, que entendia que o critério do balanço patrimonial contábil não era justo, enfim. E aí veio o Código de Processo Civil em 2015 com essa disposição, muito na tentativa de quê? De gerar uma segurança jurídica e falar assim, olha, para tudo. Se você não prevê uma regra
que você vai acordar com o seu sócio no contrato social e você tem essa liberdade, a regra é balanço de determinação com bens e ativos e passivos, né, elevados a preço de saída, e aí eu vou voltar à sua pergunta, né, e essa é a regra. E aí, depois da publicação do Código de Processo Civil em 2015, o que a gente vê hoje, já no âmbito do STJ, que é o nosso Tribunal Superior Máximo, é exatamente esse entendimento. Esse entendimento em que sentido? Se você não regulou outro critério no seu contrato, não vem me pedir que eu preveja o fluxo de caixa descontado, ou um múltiplo de EBITDA, ou nada. O critério é balanço de determinação, aplica-se o 606, tá? Então, só para a gente ter, hoje, se não há outro critério, o entendimento já pacífico no STJ é de que aplica-se o 606 do Código de Processo Civil, que veio exatamente para poder gerar essa segurança jurídica que até então a gente tinha, tá? E aí, inclusive, aqui vem muito de encontro, eu vou tomar a liberdade de ler aqui um dispositivo, com a sua fala, Rodrigo, que você falou, que fala assim, a doutrina especializada, né, após o Código de Processo Civil de 2015, entende que o critério legal, né, ou seja, o patrimonial, é o mais acertado e está mais afinado com o princípio da preservação da empresa. Ao passo que o econômico, qual que é o critério econômico? Por exemplo, aquele que vem do fluxo de caixa descontado, porque você leva em conta perspectivas futuras, além de ser inadequado para a apuração de haveres, podem ensejar consequências perniciosas, tais como, que foi muito que você colocou, desestímulo ao cumprimento dos deveres pelo sócio minoritário, incentivo para que um sócio queira sair, porque você vai ter ali um critério com perspectivas econômicas futuras, no qual o sócio vai poder receber aquele valor e ficar isento de riscos, né? Tudo bem que ele fica ali atrelado a potenciais passivos da empresa por 2 anos, mas, enfim, e gerando até, quem sabe, um enriquecimento ilícito daquele sócio, né? Em detrimento daqueles que permaneceram na sociedade. Então, hoje, o entendimento pacífico do STJ é que não tem critério diverso, aplica-se o balanço de determinação, pegando, como você bem explicou agora, Rodrigo, bens, ativos e passivos, tangíveis e intangíveis, e elevando a preço de saída. E aí, voltando à sua pergunta, né? A lei não determina, né, o que é preço de saída. E esse é um critério, vamos falar assim, que pode levar a interpretações diversas, né? E aí vem a sua pergunta: seria aquele considerado numa liquidação forçada, numa liquidação judicial, né? A liquidação judicial seria, gente, por exemplo, num leilão judicial, né? Se eventualmente você tem um bem arrecadado que ele vai a leilão, e aí você tem lances, e você tem preço mínimo. Mas, assim, o entendimento, né, majoritário é que esse preço de saída seria ali o preço de mercado do bem, né? E olha para vocês verem a importância de você regular isso num contrato. Por quê? E já antecipando aqui, né? Daqui a pouco a gente vai discutir isso. A rigor, se não tiver previsão diversa no contrato, este valor, qual o valor? De bens passivos e ativos elevados a preço de saída, preço de mercado, deve ser pago em 90 dias. Olha como que isso pode colocar em risco as atividades da empresa, porque quem paga essa conta é a empresa. Então, vocês imaginam um sócio que tem 40% da empresa, vamos falar assim, uma participação relevante, e pedir para poder sair. E a sociedade ter que apurar seus bens, ativos e passivos a preço de saída, ou seja, a rigor, a preço de mercado, e pagar em 90 dias. Né? Como que isso pode, eventualmente, colocar em risco as atividades da empresa, porque ela vai ter que ter um dispêndio de caixa, ainda que ela tenha patrimônio, a gente sabe que patrimônio é muito diferente de liquidez, né? Ela pode ter patrimônio e não ter liquidez, ou ainda que ela tenha liquidez, ela já tem um comprometimento do caixa dela para as despesas correntes da empresa. Então, daí, o quanto que é importante que a forma de apuração, o prazo de pagamento, as condições de pagamento sejam devidamente reguladas no contrato social ou num acordo de sócios, para não colocar em risco as atividades da empresa. E esse é um ponto que é o maior ponto de discussão, né, Paula, nos conflitos societários, né? Porque
a conta é pesada, né? Independente da participação, acho que poucas empresas elas estão preparadas ali para um litígio societário, né? Ou numa ausência de um sócio e ter que resolver, né? Esse sócio que faleceu, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? E realmente, né, se a gente for pegar ali o conceito do que é o valor justo, né, o fair value, ele está sendo avaliado, e aí usando ali o CPC 46, que é específico para tratar o como avaliar, né, a valor justo, ele vai falar ali que é uma operação que ela não é uma operação ela é uma operação realizada entre agentes do mesmo setor numa transação não forçada, né? E 90 dias é forçado, né? 90 dias para vários ativos é muito pouco tempo para realizar, então você acaba esbarrando nesse problema de liquidez. E aí, Paulo, entrando, né? Acho que aí já entrando um pouquinho nos desafios, né? Que eu acho que o judiciário ainda tem ali para poder garantir a sobrevivência, né? Como é que funciona isso, né? Uma empresa aí já olhando agora do lado de quem vai ficar, né? Pô, um sócio, a gente está resolvendo um sócio, sou uma empresa imobiliária, uma hold imobiliária, os meus ativos não têm essa liquidez, e aí me deparo com esse processo agora. Cabe, né? Existe essa previsão de que, pô, posso chegar para o juiz e falar, olha, isso pode afetar a continuidade do negócio. Existe isso? Rodrigo, são alegações, mas o que eu sempre coloco para o meu cliente é quando a gente está nesse processo de discussão do contrato social e do acordo de sócios, que o cobertor é curto, né? E eu gosto muito de usar esse exemplo. O cobertor é curto em que sentido? Principalmente quando a gente fala de falecimento, e a gente está falando de falecimento na hipótese que o herdeiro não vai entrar, então ele vai receber o AV. Você quer proteger as duas coisas, né? Vamos falar assim, os herdeiros e a empresa. Ou também no caso de saída, você não quer que o sócio seja prejudicado. Mas o cobertor é curto em que sentido? Eu quero que o sócio, ou que os herdeiros do sócio que estejam saindo, recebam o dinheiro, né, da maneira mais justa possível e da maneira mais rápida possível. Então, eu cubro a cabeça, mas eu descubro o pé. Por que eu descubro o pé? O pé é a sociedade. Porque eu coloco a sociedade ali em risco de ter que ter um dispêndio imediato de caixa, né? E ela não ter este recurso. Não, eu quero proteger a empresa. Tá bom, eu vou lá e cubro o pé, protejo a empresa e descubro a cabeça. Em que sentido? Eu prevejo no contrato social, por exemplo, um prazo de pagamento desses haveres dilatado. Prevejo, inclusive, condições suspensivas para pagamento desses haveres. Condições suspensivas em que sentido? De que em determinadas condições financeiras da empresa, e a empresa comprovando que o fluxo de caixa dela não permite o pagamento, pode ocorrer a suspensão desses pagamentos, entendeu? E aí, muitas vezes, o sócio fala, nossa, mas se for no caso do meu falecimento, meu herdeiro vai parar de receber, e a gente tem que só pesar. No final, a gente vai o quê? Proteger a empresa, os interesses da empresa e a perenidade do negócio, ou os interesses do sócio e dos herdeiros, por exemplo. Falando aqui, entendeu? Então, isso é algo que se aplica também no âmbito judicial, né? Ou seja, é algo que o juiz vai ter que avaliar ali, né? Uma vez posto, a regra é o prazo de pagamento em 90 dias, na ausência, né? E aí, se eventualmente a empresa pleiteia que ela não tem condições financeiras para aquele pagamento e que aquilo vai colocar em risco as atividades dela, é novamente algo que o juiz vai ter que sopesar, né? Quem que eu vou privilegiar aqui, a empresa ou o sócio, né? Que é o mesmo racional quando a gente está fazendo um acordo de sócios, né? Eu acho que a par, gente, do critério previsto, né? E a forma de operação de haveres na ausência da previsão de uma previsão no contrato social e no acordo de sócios, que é o que a gente gostaria de trazer para vocês e como que isso é apurado, eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar como uma advogada de direito societário e que o meu grande foco aqui é evitar litígio entre os sócios, sempre ter uma harmonia, uma perenidade do negócio, façam um bom contrato, um bom acordo de sócios, né? E não digo isso para poder, né, de forma alguma, vender meu trabalho,
mas assim, digo isso na realidade mesmo, no meu dia a dia, na minha prática, o quanto que você não ter um bom acordo pode impactar diretamente a sua empresa. E um bom acordo, gente, ele pode ser um bom acordo para a empresa X e ser um péssimo acordo para a empresa Y. Eu falo para os meus clientes, né? Paula, quantos contratos sociais e acordos sócios você já fez? Não sei. 100, 200, 500, 1000? Não sei. Cada um é cada um. Não existe o melhor. O que existe é o contrato e o acordo que se adequa à sua sociedade, ao seu contexto societário, ao seu contexto com seu sócio, ao que vocês querem para aquela empresa, né? E aquilo ali tem que ser customizado e refletido, né? E essa é uma das matérias, né? É uma matéria muito importante, exatamente para não acontecer situações como essa que o Rodrigo colocou, de você ter que depender de um juiz e do Poder Judiciário para não ter que pagar os haveres em 90 dias, entendeu? Porque a regra da lei é essa, né? E aí vai ter que ter todo um convencimento do juiz de que aquilo vai colocar em risco as atividades da empresa e que o princípio básico e geral, né, de preservação da empresa vai ter que prevalecer em detrimento do prazo previsto em lei de 90 dias. Eu brinco até, pegando o gancho aí dessa fala, eu brinco aqui com alguns clientes que, assim, pô, é mais barato contratar um excelente escritório nesse primeiro momento da empresa para fazer um belo de um contrato social e de um acordo de sócios, que estressando ao máximo os possíveis conflitos que essa sociedade pode ter lá na frente, para que quando, né, ou se acontecer alguma coisa nesse sentido, seja mais fácil acontecer uma resolução na esfera administrativa do que economizar o dinheiro agora, acontecer o fato e lá na frente ter que ir para uma câmara arbitral, que é caro, é moroso, né? É diferente do que muita gente acha que é mais rápido do que o judiciário normal, né, Paulo? Mas demora. E o pior que eu vejo, né, quando a gente atua aqui como assistente pericial em câmara arbitral, é que você tem quase todos os sócios que começam a focar numa atividade que não é a sua atividade fim da empresa, né? Ou seja, é muita gente olhando para essa disputa societária e para de olhar para a empresa. Isso gera um problema absurdo na empresa, né? Que aí você desfoca da sua atividade principal para focar numa disputa societária, leva-se anos para poder resolver essa disputa e numa coisa que poderia ter sido resolvido lá na frente, né? Lá atrás, na verdade, né? A gente tem duas perguntas aqui, aí já caminhando aqui também para o final. Uma que se é possível um sócio minoritário excluir um sócio majoritário e quando que isso pode ocorrer? E a outra pergunta é em caso de retirada de um sócio, por ele estar fazendo operações ilegais. Esse sócio que está sendo retirado, ele tem direito a haveres? Boas perguntas. Bom, a primeira pergunta é, a princípio não, a disposição prevista no Código Civil é a maioria, tá? Quer seja judicialmente, quer seja extrajudicialmente. Então, a princípio, um minoritário não pode excluir um majoritário, ok? O que o minoritário poderia... Nem eventos... Aí, desculpa, cortando. Mas nem nesses eventos ilegais ou desvios de objetivo da sociedade? Não, pois é, o que ele poderia eventualmente pleitear era uma dissolução parcial de sociedade, mas aí vem toda uma discussão se ele poderia pleitear uma dissolução parcial, ao invés, porque se na dissolução parcial, ele que está pleiteando, a rigor, ele é o sócio retirante, ou seja, o minoritário se retira, entendeu? Mas a previsão em lei é a maioria do capital social, tá? E no caso de retirada de um sócio, porque ele está fazendo algo ilegal, também a lei não prevê um critério. Quando a gente faz o contrato social e a gente prevê as hipóteses de justa causa, e na verdade isso a gente nem regula no contrato social, a gente regula no acordo de sócios, a gente regula exatamente o que é justa causa, é muito comum a gente prever que se o sócio está saindo em decorrência de uma justa causa, ele vai ter um deságio no pagamento do haver dele. Mas, de novo, isso é uma previsão, não é uma previsão legal, não decorre de lei. É algo que você tem que acordar com os seus sócios, tá? E tem que estar previsto no contrato. Então, a princípio,
ele vai receber o haver dele ali normalmente, tá? Eu não sei o que você está falando ali de operações ilegais. É claro que cada caso é cada caso, tem que ser avaliado, né? Se eventualmente ele gerou prejuízo para a empresa, você tem um dever que ele ressarça esse prejuízo, e nada impede que haja uma compensação dos haveres que devem ser pagos a ele com ressarcimento desses prejuízos, né? Vocês podem pleitear a ele ali um ressarcimento, uma ação de indenização por perdas e danos, enfim. Mas a gente teria que estudar caso a caso, mas de maneira objetiva, ele não tem direito, ele não tem um deságio na dissolução decorrente de lei, tá? Tampouco na hipótese de exclusão. O critério de exclusão, né? No caso de exclusão por atos de inegável gravidade, o critério de apuração dos haveres é o mesmo, não há uma distinção em lei, tá? Tá. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, dá uma levantada de mão aí, faz a pergunta no chat aqui. Mas já caminhando também, né, no desfecho aqui, até por conta do nosso horário, mas é interessante, né, Paulo? Acho que fica aqui para todos aqui, igual você falou, essa investir, né, num bom contrato social, num bom acordo de sócios é um investimento, não é um gasto, né, no primeiro momento ali daquela sociedade. Sempre é tempo, né, para fazer um bom ajuste, né, do que está definido, se a empresa já está em curso e não tem um bom contrato social, enfim, acho que sempre é bem-vindo. Entender que existe diferença de valor, né, entre o que é valor para a venda, para a alienação de uma participação, ou seja, aí a ótica, geralmente a ótica, o quanto que esse investidor ele está conseguindo enxergar de capacidade futura de geração de caixa, ou seja, ele está olhando o futuro, né, é onde ele vai participar, né, da apuração de haveres, né, que é o que aquela sociedade constituiu de valor até aquela data. Então, são diferentes os valores. Em um a gente está atribuindo um goodwill, né, e voltando ali para o CPC 15, né, na combinação de negócios, né, em um a gente está identificando esse ágio, que ele é pago pelo investidor acima do valor do patrimônio líquido ajustado ao valor de mercado, por diversos conjuntos de intangíveis que a gente não consegue separar, mas ele tem essa vontade de investir naquela companhia e por isso ele paga esse ágio por esse investimento. E ao contrário, na resolução societária, o sócio está saindo, né? A cota dele está sendo, a cotação dele está sendo cancelada, né? Então, assim, não há de se colocar riscos a mais, né? Ou ganhos econômicos a mais de uma coisa que ele não vai participar mais, né? Mas é justo pagá-lo pelo que ele contribuiu até então no desenvolvimento da sociedade, né? Mais algum ponto aí, Paulo, que você acha que é legal também da gente frisar? Acho que não, Rodrigo. Eu acho que é isso mesmo. Espero que a gente tenha, assim, agregado valor, né, para o nosso público, trazido um pouquinho de conhecimento. Eu sei que o tema é bem contábil e jurídico, né? Uhum. Mas, enfim, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigada. Perfeito. Calma aí, deixa eu só ver que estão me falando um negócio. Ah, tá. Estão me falando aqui que a gente vai. O vídeo, daqui a pouquinho, ele sobe para o YouTube, sobe para as redes sociais também. Nossas. Paula, muitíssimo obrigado. Com certeza, acho que foi esclarecedor para muitas pessoas aqui. A gente tem um time de advogados aqui que estão participando hoje do tema, então acho que são pontos ali que podem ter sido interessantes para várias pessoas. Para mim, foi bem legal essa conversa. Eu fico mais nessa ponta do laudista, né, do avaliador, e essas discussões, né, perto com pessoas de renome, notoriedade como você, é bom que acrescenta mais ainda na hora de executar o trabalho, né, na hora de fazer alguma defesa ali do valor. Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de poder participar aqui da nossa conversa aberta, de trazer esse conteúdo
aqui para a gente, é a parceria que a gente tem. Tá? Bom, e a todos, conto com vocês, né, nessa próxima conversa aberta. Quem tiver também temas, ideias de pontos que a gente que acha interessante a gente discutir, ideias são sempre bem-vindas, e espero tê-los aí na próxima conversa aberta. Forte abraço a todos, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Paulo. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia.